Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Vou passar meu simples e humilde entendimento a respeito de um assunto polêmico, de um assunto que é um dos pilares que sustenta a religião, principalmente a religião pentecostal e os neopentecostais. Também serve para os que acreditam em feitiçarias, banda, quimbanda, serve para isso também. O tema deste vídeo: que Satanás era esse que prendia uma mulher por 18 anos? É isso mesmo, um Satanás que prendia uma mulher, e Jesus a curou justamente no dia de sábado. E fazer isso para os fariseus era algo terrível. No sábado era o dia que não podia fazer nada. Assim tem religião por aí que guarda o sábado. Durante 6 dias eles aprontam tudo. Todas as obras carnais são expostas. Aí, em um dia do sábado, eles querem ser santos. Hipocrisia, falta de conhecimento bíblico, falta de espiritualidade, doutrina carnal, homens carnais. Paulo disse, isso daí é tudo coisas sem utilidade, são obras mortas, guarda-sábado, dízimo, batismo nas águas, comer pão, beber suco, festas, cerimoniais de Moisés, isso é tudo inútil, são obras mortas. Então, leia comigo. Livro histórico de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Versículo 10 está assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Versículo 12. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. 13. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Versículo 14. O chefe da sinagoga, líder religioso, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Jesus respondeu, porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. O versículo que iremos contextualizar é o versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, desta prisão, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então aí a pessoa entra aqui no canal, quando vê a gente falando vídeos aí que Satanás é um acusador, é um adversário, é alguém que se opõe. Jesus chamou sinagoga de Satanás. Lá em Apocalipse 2 e 3 fala que Jesus falou sobre da sinagoga de Satanás. Sinagoga era justamente aqui, mostra Jesus estava aqui, ó, o chefe da sinagoga, quer ver aqui, ó, Jesus pregando, quer ver aqui, ó. Aqui, ó, num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Então, sinagogas eram onde os judeus faziam a leitura da Torá, das leis de Moisés, do Antigo Testamento. E Satanás. Quem era? Por que Jesus falou sinagoga de Satanás? Porque Satanás significam opositores, acusador, adversário. E os opositores de Jesus naqueles dias era quem? Era eu? Era Lula? Era algum presidente? Era Gabriel Ortega? Era Kim Jong-un? Não. Eram os líderes religiosos. Eles eram contrários à pregação, às pregações de Jesus, o anúncio da vinda do reino. Quando Jesus falou que era filho de Deus, os líderes, os Satanás, os do contra, sapateavam, pulavam, grunhiam. Não, você não pode, você é filho de Beelzebul, de Satanás, Você entendeu? Então aqui, ó, por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então esse Satanás aqui é o nome que Constantino, que quem mexeu nos textos aqui, preferiu deixar, porque isso daqui amedronta a pessoa. Isso aqui é um elemento que os líderes usam para o quê?
Cuidado, Satanás vai pegar você se você não der 10% do seu ganho. Cuidado, Satanás vai pegar você se você não frequentar a nossa igreja. Cuidado, Satanás vai pegar você se você não vir no primeiro ou segundo domingo para comer pão e suco. Cuidado, cuidado. Se você pegou um envelope para cumprir voto e você não cumprir, Satanás vai te pegar. Então esse nome aqui serviu para eles manipular as pessoas. Deixa eu colocar esse versículo aqui na Bíblia, no texto judaico, quer ver? Ó, Novo Testamento judaico. Quer ver como que está aqui? Que engraçado. Quer ver? Aqui fala assim, ó. E não devia ser solta desta prisão no dia de Shabat. Shabat é sábado. Esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos o acusador tinha presa. Você vê que aqui mudou para acusador. No Testamento judaico, Novo Testamento judaico, está como acusador. Porque esse negócio de Satanás, João Ferreira de Almeida, NVI, NVT, os que escreveram esses textos bíblicos aí que montaram, eles acharam melhor colocar. Mas para os judeus, Satanás, lá no Antigo Testamento, é Satã, acusador, e aqui, ó, acusador, opositor. Então, aqui fala desse acusador. Mas aí você fala assim, mas por que então que um acusador tinha presa? Não, eu vou passar o meu entendimento. Nos dias que Yeshua esteve entre nós aqui no mundo carnal, ele viveu, segundo a história, 33 anos. E ele veio para quem? Para o povo de Israel, para os perdidos da casa de Israel. Então ele veio para o quê? Para libertar os que faziam parte do povo de Israel. Os que faziam parte dos israelitas. Ele veio para isso, porque afinal de contas, assim está escrito veja, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus mandou os discípulos pregarem, anunciarem a vinda do reino de Deus, o evangelho, as boas novas a respeito da circuncisão, a respeito dele, de Jesus, aos perdidos da casa de Israel. Também foi dito assim, em Mateus 15, 24 também foi dito: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré, Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser, ele veio para os perdidos da casa de Israel, para o povo de Israel, para os judeus, para os israelitas, para os descendentes das 12 tribos de Israel. E esses que pertenciam, e os israelitas, o povo de Israel, os hebreus, eles receberam, por intermédio de Moisés e por intermédio de anjos, os 613 itens das leis. Entre cerimônias, leis, doutrinas, mandamentos, ali fechou um conjunto de 613 itens. E foi falado em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, que se eles cumprissem essas leis, então eles não seriam cauda, seriam cabeça, eles seriam prósperos, e assim tudo deles daria bem. Seriam só bênçãos, se cumprissem 613 itens, que foi dado a eles e os israelitas. Porém, do versículo 15 em diante, que é o que eu vou ler para você agora, foi falado sobre as maldições. Os israelitas que não cumprissem estariam debaixo de maldições. Os israelitas. O povo gentil, que eram os estrangeiros, eles não receberam essas leis. Essas leis foram dadas para os israelitas, para o povo de Israel. Então, dentre essas maldições, 613, tinha uma das maldições que era os espíritos imundos, perturbação de espírito. Quer ver? Olha que interessante. Leia comigo Deuteronômio 28, do 15 ao 28. Só vou ler isso aqui. Vou ler rápido, porque eu quero só o 28. Ó, tá aqui, no subtítulo dessa Bíblia, do texto NA. Castigos decorrentes da desobediência. Castigo decorrentes da desobediência. Então, do versículo 15 de Deuteronômio 28 em diante, era só maldição para os israelitas que não cumprissem. Aquela mulher que estava sendo curada, que estava sendo liberta por Yeshua, fazia parte dos israelitas da tribo de Judá. E aquela mulher era uma judia. Ela era uma israelita. Então, em cima daquela mulher, dos filhos dela, do marido dela, do pai dela, da descendência da geração dela, que não cumpriram as leis, vieram as maldições. Quer ver? Leia comigo, ó. Versículo 15 de Deuteronômio 28.
Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, 613, e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Então, se os israelitas não cumprissem os mandamentos e os preceitos dos 613 itens, viriam maldições sobre eles. Aí começa. 16. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra. Malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e maldito ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão, a ameaça em tudo que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repetidamente por causa da maldade das suas obras com que vocês abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. Então são inúmeros. Aí eu vou direto para o 28. No versículo 28, o Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Essa perturbação de espírito eram os espíritos imundos, era maldição. Então, o que aconteceu com Maria Madalena, 7 espíritos, maldição. O que aconteceu com Gadareno, maldição. Esses espíritos enviados pelo próprio Deus. Aquela mulher encurvada que acabamos de ler em Lucas 13, versículo 16, que ela estava cativa, presa há 18 anos, ela estava dominada por um espírito imundo. E esse espírito imundo fazia parte do quê? Das maldições sobre os que não cumprissem as leis dadas. Então, quando Jesus disse sobre a casa varrida e ornamentada, que ele veio para limpar Israel, ele veio para limpar Jerusalém, porém ele ia deixar tudo limpo e ia voltar para o reino espiritual depois da cruz. Ele ia voltar para lá. E o espírito imundo iria voltar e trazer mais 7, porque via que aquela casa estava arrumada. Isso foi para se cumprir essas maldições sobre os israelitas. Então, o que Jesus veio? Quando Jesus veio, ele veio para limpar. Então ele expulsava, ele não fazia oração, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jeová. Não, ele só falava, espírito sai daí, espírito tal. Por quê? Porque esses espíritos eram da parte de Deus. Da mesma forma que Saul foi atormentado pelo espírito da parte de Deus, da mesma forma que os primogênitos no Egito, à meia-noite, o destruidor passou para matar os primogênitos, só não matava aqueles que tinham sangue no batendo da parte de Deus. Então, quando se fala isso daqui, quando lê esse versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa por 18 anos? Isso daqui era um espírito imundo na vida daquela mulher. Por quê? Para se cumprir o que está escrito em Deuteronômio 28, 28, maldições contra aquele povo. Aí você fala assim, mas então o que manifesta nessas chamadas igrejas? Espírito de engano, operação do erro. Por quê? Porque eles vivem, essas chamadas igrejas, eles vivem no tempo exatamente do que essa mulher vivia. As chamadas igrejas pentecostais que fazem exorcismo, em nome de Jesus, manifesta, em nome de Jesus, eles vivem o Jesus de Nazaré. Eles estão atrasados 2000 anos. Eles estão antes da cruz, eles estão debaixo dessas maldições. Porque eles são incrédulos. Esse espírito que manifesta, qual é o seu nome? Eu sou Exu Lulu, eu sou Exu boca de veludo, eu sou Exu perna de lambari. Esses são nomes folclóricos. E esses espíritos dessas pessoas são sugestionamento na mente deles. Não é que é um espírito vermelhinho, com fogo, com tridente, nada disso. São manifestações chamadas de operação do erro, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 9 ao 12. Paulo disse que devido à mentira, devido a eles não acreditarem, então Deus envia o espírito de mentira. Só que veja bem, os espíritos imundos, eles tiveram fim. Eles tiveram fim. Mas para quem que o espírito imundo foi finalizado? Sabe para quem? Para quem acredita nos escritos bíblicos. Para quem acredita que Jesus já voltou, como está na Bíblia escrita. Jesus falou quando ele viria. Ele veio. Para quem que os espíritos imundos não existem mais? Para quem que acredita na escatologia consumada. Para quem acredita que o evangelho eterno já foi estabelecido. Apocalipse 14, 6 e 7. Para quem acredita que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor, foi o dia do juízo. Para quem acredita que Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 3 e 6, Deus estabeleceu a Nova Jerusalém,
o tabernáculo espiritual, e ele está nesse tabernáculo, que está em nosso espírito. Então, para esses, não existe mais espíritos imundos. Mas para a religião existe essas manifestações. Porque eles estão no tempo, no time de Jesus de Nazaré. Eles não estão vivendo nem no tempo de Paulo. Eles estão atrasados mais de 2000 anos. Assim acontece. A religião faz oração em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas Jesus de Nazaré não existe mais. Ah, não, mas Jesus falou para pedir o nome dele. Ei, mas ele falou para você, para mim, ou ele falou para os discípulos? Todos que vocês pedirem em meu nome, discípulos. Não falou para todo o povo. Não falou para a torcida do Corinthians nem a torcida do Flamengo. Então, por esses motivos, é que o passado volta para ela presente, pela incredulidade. Então, da mesma forma que os israelitas colheram maldições por não obedecerem os 613, pelo motivo daquela mulher, essa mulher há 18 anos aqui, ou ela, ou os pais dela, ninguém obedecia, estava sobre ela as maldições de Deuteronômio 28. Vou ler de novo o versículo 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Isso só é a respeito dos espíritos imundos, mas tem aqui, ó, não tinha pessoa lá que era deficiente visual, que Jesus curava? Não tinha leprosos? Não tinha paralítico há 30 e poucos anos, que lá no tanque de Siloé? Tudo era maldição. Jesus veio para fazer a limpeza, para mostrar a eles que ele era Deus, para mostrar aos israelitas daqueles dias o poder do soberano Deus, para eles verem, acreditarem e serem libertos das maldições de Deuteronômio 28, os israelitas. Mas a maioria não acreditou. Pelo contrário, a maioria soltou Barrabás e mandou pendurar ele. São times da história. É isso que o religioso não entende. É isso que a religião não entende. Aí ela quer falar, não, existe sim, porque onde eu vou há manifestação lá. Claro, porque o seu líder religioso e você também, você está no time de Jesus de Nazaré. Você não vive, você não foi nem lavado ainda pelo sangue. Você não foi purificado. Porque quem foi purificado pelo sangue, foi lavado, justificado, remido e santificado, não vive mais. Paulo não vivia. Até o livro de Atos, Paulo praticou obras do Antigo Testamento, mas quando ele recebeu a plena revelação da graça de Deus, de Romanos em diante, ele não praticou mais obras de Moisés. Não praticou mais obras de Moisés. Isso há quase 2000 anos atrás. Paulo não alcançou quando foi estabelecida a justiça eterna no ano 70. Paulo não alcançou o juízo ocorrido em Jerusalém. Mas nós passamos, nós já estamos há quase 2000 anos depois do juízo. Então é uma ignorância muito grande pegar a Bíblia e praticar obras de Jesus de Nazaré. Praticar obras que os fariseus praticavam, que os escribas praticavam. Aí você pega e mostra isso aqui, o fim dos espíritos imundos, eles não acreditam. Zacarias capítulo 13, versículo 2. O que Deus falou pela boca de Zacarias? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando que o espírito imundo seria removido da terra? Depois daqueles dias. O que significou naqueles dias? O juízo do ano 70. Mas aí você mostra isso para o religioso, ele pula lá longe. Ele não acredita nisso aqui. Ele não acredita, porque ele fala, não, lá na minha igreja tem manifestação, então você está mentindo. Não, eu não sou mentindo, eu acredito no escrito. Mas a religião as pessoas religiosas são incrédulas, eles não acreditam no escrito, eles acreditam no que um comedor de arroz e feijão fala. Então isso daqui, ó, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás, a quem o opositor, a quem o acusador trazia presa há 18 anos, a quem as maldições, o efeito das maldições trazia presa, a quem os espíritos imundos trazia presa, a quem a operação do erro trazia presa. Aí o religioso vê esse nome de Satanás, aí na mente dele está que ele é um dragão, tem um tridente, tem um rabo e solta fogo pela venta, e tem uns mais alopradinhos que falam que até pelo calcanhar. Não. Contextualizando esse versículo 16, é isso. Isso aqui estava sendo cumprido, Deuteronômio 28, do 15 em diante. Leia bastante, leia Deuteronômio, leia do capítulo 28, do versículo 1, até o final, até os 60 e lá vai fumaça. Leia os 14 para você ver que eram bênçãos para os que cumprissem as leis. Porém, do 15 em diante, eram maldições.
Então, simplesmente, quando Jesus veio, se foi alguma coisinha ali acrescentado pelos pais da igreja, por Constantino, pelos romanos, nos 4 livros históricos, que os escritos mais mexidos em toda a Bíblia é os livros históricos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. É os mais mexidos. Foram acrescentadas coisas, foram tirados, mas Jesus existiu. Como o nome de Jesus, não. Yeshua, Yahshua, porque no grego, sei lá, não tem a letra J. Então, isso daqui nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Nada mais que isso. Tem pessoas que eles fazem um arrodeio e inventa coisa, que esse Satanás aqui é o espírito da pessoa, que é o espírito mau, o espírito bom. Não! Isso daqui está escrito na Bíblia que iria acontecer para os israelitas que não cumprissem as leis. Porque para os gentios não foi dado lei nenhuma. Veja. Assim está em Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham a lei. Você consegue entender? Isso aqui não tinha. Os gentios, eles eram perturbados porque os gentios, antes de Jesus vir, antes de Paulo receber o Espírito de revelação, dar a ele o conhecimento da sã doutrina para pregar aos gentios, os gentios eram idólatras. Os gentios eram os macumbeiros, feiticeiros daquela geração. Os acendedores de vela, os que queimavam cabrito, bode, eram os gentios. Os gentios eram o que você vê hoje na feitiçaria, esses gentios é o que faziam naqueles dias. Mas eles não receberam nenhuma lei por intermédio de Moisés. Não, quem recebeu as leis foram os israelitas. As maldições de Deuteronômio foram para os israelitas. Aí você fala assim, mas lá na minha igreja só frequenta gentil. E por que então que tem maldições em cima dele? Por que tem essas manifestações? Porque a religião vive Jesus de Nazaré. Porque a religião vive nos dias antes da cruz. Eu já estou sendo prolixo para que você venha entender. Por causa do engano, da idolatria, da mentira, da fraude, do roubo, do estelionato que existe dentro dessas chamadas igrejas. Fazer o quê? Mas as pessoas não querem. Quero ver um bicho desse pegar eu. Eu já fiz vários vídeos aqui falando para feiticeiro, voodoo. Pega meu nome, é Cláudio Mendes, põe na boca de um sapo, põe na boca de uma perereca, põe na boca de um elefante, põe aí, fica à vontade. Fica à vontade. Isso não existe. Existe para a religião, porque eles estão debaixo da operação do engano, do erro. Então eles sofrem mesmo. Sai de lá para ver se você vai ter alguma perturbação. Sai de lá e começa a viver o Cristo ressuscitado para você ver. Não tem nada. Que Satanás era esse que prendia uma mulher por 18 anos? Eram as maldições de Deuteronômio, as maldições sobre os israelitas desobedientes, idólatras, incrédulos. Assim seja, então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se você tiver dúvida, poste, coloque aí no comentário, olha, eu tenho dúvida sobre isso, sobre aquilo, aí se eu tiver condições, eu vou responder para você. E se foi útil, joinha, dá joinha, hein? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, até a próxima, se assim o eterno Criador, o Pai do nosso Espírito, que faz morada em nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.